Boa tarde, meu nome é Natália Leandro, nós estamos aqui para a nossa quarta aula, né, aí da assistência de enfermagem no período perioperatório. Hoje é dia 16 de outubro de 2020 e vamos aí para a nossa aula, né? Hoje nós vamos tratar, né, que sejam muito bem-vindos hoje de sexta-feira, né, que a nossa sexta aí, que vocês tenham começado um bom dia e continue até o fim do dia e que assim seja no final de semana também. É sempre uma satisfação estar com vocês. Hoje, nosso plano, nós vamos falar sobre a cirurgia segura, time out, o que seria isso? A gente vai falar sobre humanização dentro do centro cirúrgico, dentro do bloco operatório, transporte do cliente, não é? Transferência. Então, qual a responsabilidade que nós temos, né, para isso? Questionário que eu falei para vocês vai estar liberado a partir das 18 e entrega da anotação de enfermagem até às 17h30. Ontem eu estava tentando lembrar o filme que eu estava pelo o relato da Letícia sobre a paciente, né, que ela acordou durante a cirurgia e que ela sentia as pessoas lá tocando nela. E é Awake, eu não sei se eu estou falando correto, mas em inglês que é achar acordado. Esse filme é uma ficção, mas que trata dessa realidade, que há muitos casos mesmo, tá? Se vocês quiserem, no final de semana, faz uma pipoquinha, vai lá assistir, é bem interessante, filme de trama, tem que prestar bem atenção. E ele fala sobre a consciência de anestesia. Então, quando o paciente acorda durante a cirurgia porque recebeu uma dose de anestésico menor do que a necessária. Nós vamos discutir. É bom vocês assistirem para entender um pouco mais quando a gente for falar sobre as anestesias, tá? Então, é esse o filme. Eu acredito que tenha disponível na Netflix, quem tem aí, tá? Então, o que seria, gente, aí cirurgia segura, né? Vamos conversar. O que é cirurgia? Isso, exatamente, Letícia, é esse mesmo, tá? A vida por um fio, perfeito. O que seria a cirurgia segura? Então, a gente tem aqui um profissional, né, dentro da sala operatória com um quadro, tá? Esse é um quadro que ele pode ser usado com uma caneta, né? A gente tem aí sendo utilizado na maior parte das salas operatórias e que é de extrema relevância por causa dos erros, né? Tudo acontece aí mediante os erros de procedimento. Eu vou passar um vídeo para que vocês já possam ter uma ideia e depois eu vou discutir nos tópicos, tá? Se acaso o som ficar muito baixo, vocês me sinalizem, tá? Eu gravei pelo Zoom para ver se não trava. Aí vocês vão me sinalizando aí, tá? Deixa eu ver se consigo abrir aqui.
checa os dados do paciente em outra equipe de enfermagem. Boa tarde. Me chamo Edson, faço parte da equipe da laboratório do procedimento. Dona Aline, com licença, preciso verificar sua pulseira de identificação para sua segurança. Agora eu vou verificar se está demarcada a lateralidade de maneira correta. Tá tudo ok. Após checagem de segurança no quarto, o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico. A equipe de enfermagem realiza o checklist da sala cirúrgica. Boa tarde, com todos vocês, com todos em sala. Estão funcionando, já perfeito. Não, obrigada. Boa tarde. Oi, os equipamentos estão ok, os materiais estão separados aqui, já vi que eu vou utilizar, tá? Tá tudo ok. Vamos ser usados com 2 parafusos, já preparei aqui os materiais que eu vou utilizar e separados também pelo tamanho, tá bom? Para o procedimento. Boa tarde. Meu nome é Fabiana, sou da equipe de enfermagem, vou ficar aqui no cuidado com a senhora durante a cirurgia. Com licença, eu vou conferir a segurança da senhora. Com o paciente na sala, é realizada a checagem da identificação Vou pedir licença para conferir a demarcação do teto, bom? e lateralidade cirúrgica. O processo de time-out é realizado imediatamente antes da incisão cirúrgica. Senhores, por licença, vamos realizar o time-out? Sim. Paciente Aline Chachim, nascida em 4/4/65 anos. Cirurgia proposta é um tratamento de arcos valvos à direita, de origem Sim. confirma. Doutora Roseli, a gente trata de diagnóstico? Sim, cefuroxima, 1,5 gramas às 16h. Reforçando, a paciente nega alergia. A equipe de enfermagem só oferece a caneta do bisturi elétrico e lâmina da fita do bisturi após a finalização do time-out. Antes do paciente sair da sala cirúrgica, a equipe de enfermagem e a equipe cirúrgica realizarão uma conferência de gases, compressas e agulhas. Na sequência, são conferidos procedimentos realizados, necessidade de encaminhamento de peças para anatomia patológica, demais exames laboratoriais e registros em prontuários. Com o término da cirurgia, o paciente é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica para a continuidade dos cuidados. Então, pessoal, para ilustrar um pouquinho aí, vocês conseguiram ouvir? Tranquilo? Conseguiram ouvir a gravação? Conseguiram? Ah, então tá bom. Aqui para mim ficou um pouquinho aqui baixo, mas ainda bem. Ótimo. Então vocês viram que vários fatores ali já foram coisas que vocês trouxeram com as discussões, né? Obrigada, Solange, Letícia, muito obrigada.
A gente já com os nossos estudos e com as discussões também dos trabalhos que vocês, os estudos que vocês trouxeram ontem também, várias terminologias já foram do conhecimento de vocês, né? Vocês vão reconhecendo quem são esses profissionais. Então, quando vocês viram ali, fazendo toda a checagem, cada hospital escolhe uma maneira de fazer esse time-out, né? Às vezes, o que é importante é que todos os profissionais e o paciente esteja dentro da sala operatória. A gente não pode ter equipe incompleta e as pessoas que vão estar, né, é bem importante, Renata, e cada um faz de um jeito. Então, aqui, nessa ilustração que eu estou projetando para vocês, o profissional, geralmente é o enfermeiro, ele faz junto com a equipe e vai anotando no quadro o checklist. Já na modalidade do vídeo, que é lá do Hospital Oswaldo Cruz, eles fazem com checklist impresso, e vocês viram que o circulante de sala estava lá com esse mesmo checklist, né, com os itens que são ali necessários dentro do protocolo da Anvisa, né, os protocolos internacionais de segurança da cirurgia segura, e ela vai fazendo as perguntas lá para os profissionais e vai checando, tá? Então, adota ou o quadro, eu vejo mais comumente o quadro, tá? E também agora, quando eu estava na maternidade, uns 2 anos atrás, eles estavam adotando também fazer na porta da sala operatória também, colocar o nome do paciente, qual era a intervenção, qual que era o profissional, o cirurgião, tudo, as observações na porta. Então, assim, quando sai o paciente, que vai fazer toda a concorrente, e aí apaga esse quadro e vai fazer o preenchimento depois com o próximo paciente, tá bom? Ali cirúrgico. Então, esse protocolo, né, da Anvisa, ele vai ter a finalidade de determinar as medidas a serem implantadas para reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica. Isso dá mais segurança, né, aos procedimentos cirúrgicos. Quantos de nós já não ouvimos, né, que abriu o paciente quando foi verificar era o lado errado que abriu o paciente, amputou o membro, sim, várias ocorrências. Então, por isso que há necessidade desses protocolos tão rigorosamente, tá? Outra coisa também, o local correto da cirurgia, né? E essa lista de verificação de cirurgia segura, que ela também aí vai ser desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, então, como diretrizes, né? A gente tem uma revisão aí de estudos, que vai em 2008, que vai falar que sobre a ocorrência de eventos adversos em pacientes internados, que revelou 1 em cada 150 pacientes hospitalizados vem a óbito, né, com consequência de um incidente. Então, quando se falta o material, o equipamento não está funcionando, isso pode levar ao óbito. Aí eu coloquei uma chargezinha aqui, que sempre a gente conta nessas essas piadas aí de bastidores, né? E você, doutor, quando eu vou ter alta, né, para ir para casa, né? Aí o médico falou assim, 1 semana, né? Pois a operação de troca de sexo foi um sucesso. Aí ele falou, nossa, mas eu ia fazer a pensia, né? Isso é terrível, né? A gente ainda vê ainda alguns erros aí, graxos mesmo, mas quando não são obedecidos os protocolos, não são obedecidos passo a passo, tá? Então, tem algumas terminologias que nós já ouvimos e vimos também. Então, por exemplo, a lista de verificação vai ser uma lista formal utilizada para identificar, comparar e verificar um grupo de itens e procedimentos. Então, tanto ela pode ser essa lista, ser fixa dentro da sala operatória, numa formatação de um quadro, como ela também pode ser em uma prancheta e sendo acompanhada, e até mesmo hoje com os avanços tecnológicos, dependendo do hospital, pode ser até um tablet, né, algum outro tipo de tecnologia também. A demarcação de lateralidade, essa terminologia está dizendo, gente, qual o local que vai ocorrer a cirurgia. Por quê? E essa demarcação, ela vai distinguir o que é direito, o que é esquerdo, ela tem que ter um protocolo também, qual o tipo de caneta que vai ser utilizado, qual o sinal que vai ser feito. Então, como vocês viram lá, no vídeo, tem alguns profissionais que fazem a demarcação que não é o protocolo da instituição. Então, tem a maneira certa de fazer ali a demarcação de lateralidade. Então, para saber se é direita ou esquerda, né?
e entre os múltiplos locais também que vão acontecer a cirurgia, isso dando mais segurança para o paciente também e para a equipe, né? Quem vai conduzir essa lista de verificação? Pode ser o profissional de saúde, médico ou profissional de enfermagem. Não existe uma obrigatoriedade de ser da enfermagem. Pode ser o médico anestesiologista, pode ser um revezamento também da equipe, que pode fazer essa lista de verificação. Nós vemos mais comumente a enfermagem, mas não é uma atribuição só da enfermagem. Nós temos aí, podemos ser feita por outros profissionais também. A segurança anestésica já vai ser o conjunto, né, das ações aí realizadas pelo anestesiologista e para que realmente diminua o risco anestésico, né, do paciente na cirurgia. Então, é necessário todo esse protocolo. Então, a gente tem a lista de verificação, que ela vai ter uma primeira edição aí da Anvisa, que ela vai ter antes da indução anestésica. Então, vai identificar o paciente, tá? Não só o paciente, vai confirmar qual que é o nome do paciente, ele tem que confirmar qual que é o nome, qual o local que vai acontecer a cirurgia, o procedimento, e verificar também se o consentimento está assinado, tudo direitinho. No caso, o sítio de demarcação, quando se aplica, né? Então, a gente vai fazendo esse checklist, vai ticando aqui nesses quadrinhos. Verificação de segurança anestésica concluída, vocês viram que eles fizeram muito legal esse vídeo, que é assim, o técnico de enfermagem, que era o circulante, ele estava com a lista, aí você olhando o paciente de frente, do lado direito, né, quem olha de frente, né, do lado esquerdo, perdão, do lado esquerdo estava os cirurgiões e do lado direito estava o instrumentador cirúrgico. E na cabeça do paciente, que é lá onde fica, aqui fala que é a barraca do anestesista, né, ele não precisa se paramentar, porque ele vai ficar acompanhando o paciente se ele está entubado, ele fica monitorando o paciente e ele fica sempre lá na cabeça do paciente, acompanhando todo o procedimento, tá? Aqui também, se o paciente possui alergia, né? Se tem via aérea, ele também, na avaliação pré-anestésica, o anestesiologista, ele avalia também como que é a curvatura, dificuldade para intubação, tá? Tem que avaliar isso também. Risco de perda sanguínea, então vai ver se precisa ter reserva de sangue, né? Dependendo do tipo da cirurgia. E também aí o acesso venoso, tá? E planejamento também para os fluidos, que vai ser usado durante a cirurgia. Então, antes da incisão, que é esse momento aqui, gente, que é o time out. Então, é um momento assim, é 1 minuto antes, já tá todo mundo escovado, né? Já paramentado, o instrumental já está posto, é antes da incisão, então esse time out, né? Todo mundo para a confirmação de tudo. Então, vai confirmar o membro que vai ser feito, tem que estar todos os membros da equipe, né? Identificação dos profissionais, né? Revisão do cirurgião, revisão da equipe. Então, tudo isso tem que ser feito, a questão da profilaxia antimicrobiana, né? Exames de imagem, todos os equipamentos, tudo aí antes de fazer a incisão no paciente, tá? E também a gente tem, antes do paciente sair da sala de operação, também aí os registros, né? Verificar se foi feito todos os registros durante o intraoperatório, né? As contagens de instrumental. Gente, eu acredito que vocês já viram casos de instrumentais que são deixados dentro do paciente. De uma pinça que é deixada em paciente, de uma tesoura que é deixada em paciente, dependendo da cavidade que foi aberta, tudo, gase. Né? Então, a pessoa ela não falece por causa do procedimento, mas sim por causa do incidente que foi a deixada de um material que não é para ficar dentro dela, né? E todo o prejuízo que isso traz. Então, a questão da amostra também, se está com o nome completo do paciente, a amostra, se for para anatomopatológico, tirou uma peça, tirou, né, algum item do paciente que precisa estar identificado, tudo direitinho. Se há algum problema de equipamento para ser resolvido também, e aí todos, né, vão estar aí nesse manejo para observações de dor, tudo com esse paciente. Então, seriam esses, a identificação, confirmação e registro, tá? Então, essa aqui acontecendo antes da indução anestésica, essa daqui acontecendo antes da incisão,
e essa última antes da saída do paciente de dentro da sala de operações, tá? A lista de verificação que vocês viram também aqui são esses 3 itens que eu acabei de falar, né? A indução anestésica antes da incisão e antes da saída do paciente ali da sala cirúrgica, tá? E como que vai se fazer para monitorar, né, gente, se está sendo efetivo todo esse trabalho dos profissionais, está conseguindo realmente uma resposta positiva? Tem os indicadores. É como vocês hoje fazem um curso, nós trabalhamos com indicadores para ver as competências, os conhecimentos, né, se eles estão sendo alcançados. Então, a gente tem aí, através desse protocolo da Anvisa, né, vai verificar o percentual de paciente que recebeu antibiótico profilaxia no momento adequado, foi feito adequadamente, né, dependendo do risco da cirurgia, número de cirurgias em local errado, então se foi feito, tem que ser notificado, tá? Então o médico está lá no meio do procedimento e ele verifica que ele está no local errado, não é? Então isso tem que ser notificado. Número de cirurgia em paciente errado. Eu estou operando o seu José e, na verdade, né, eu era para estar operando o seu Joaquim. Ou também homônimos, né, que acontece muito, a gente tem que tomar muito cuidado. O número de procedimentos errados, né, foi feito procedimento errado. Então, era para fazer lá, voltando, né, a cirurgia que a gente já discutiu lá da paciente, uma colecistectomia, deu errado, fez ali, no caso, uma incisão, pegou uma artéria importante, né? Houve um erro no procedimento. Taxa de mortalidade cirúrgica no intra-hospitalar, né? Ajustada ao risco, e a taxa de adesão à lista de verificação. Então, a gente vê o protocolo, vê como é feito corretamente, mas a gente ainda tem muita resistência. É óbvio que nos hospitais maiores, nós temos aí várias maneiras de fazer a adesão, né? E a gente ainda tem muita dificuldade de fazer plenamente em todos os serviços, tá? Ainda há bastante dificuldade. E eu gostaria de ver com vocês se ficou alguma dúvida quanto a essa questão aí da cirurgia segura. Então, a gente viu que, pelo vídeo, há um momento, né, que o pessoal está paramentado, vocês viram que o paciente estava dentro, né, a circulante já foi logo identificando, ela estava tocando e tal. E uma coisa importante, que é assim, se você vai fazer, se o cirurgião vai fazer, ele precisa da coisa mais importante, né? Ou a lâmina fria do bisturi para acessar, dependendo de qual foi a escolha da cirurgia, ou o bisturi elétrico. Então, eles só liberam, viu, que foi o último item que foi liberado, né, que foi a circulante entrega ao instrumentador, vai ser aí o bisturi, né? Porque não dá para começar a cirurgia se não realizar o time-out. Então, é exatamente esses itens que são aí bem importantes. Então, primeiro, houve toda uma verificação dos equipamentos, né? Depois disso, os profissionais que viram que toda a sala está montada, tudo que vai ser utilizado está lá, né? Nossa, Solange, que horror! Caramba, veja se não é a localização também, né? Se está perto do roteador, se está usando Wi-Fi ou é dados móveis? Fala aí para mim. Wi-Fi. Wi-Fi? Eu estou perto do Wi-Fi. Estou na sala, estou no escritório que está o Wi-Fi. Difícil, né? Engraçado que é no mesmo horário, né? Caramba, vamos ver. Nossa. Ontem, depois que eu terminei a aula com vocês, também eu caí aqui para voltar, tive que desligar tudo, porque eu ia ficar até aqui no chat, não sei se me procuraram mais, eu respondi algumas pessoas, depois caiu também, foi uma dificuldade voltar. Caí de novo, voltei. Vai firme aí, querida, vai firme aí. Vamos ver, né? Isso dá um pouco de desconforto na gente, né, geral, porque você está prestando atenção, acaba te desconcentrando pra caramba. Mas, então, o que acontece? A gente viu que toda a verificação dos equipamentos antes, com os profissionais, cada um tem a sua atribuição, então o médico está lá, o cirurgião, verificando se todo o aparato que ele vai precisar, que ele ia colocar, né, um tipo de material na paciente e tal. Então, todo mundo tem a sua atribuição e está ligado aos equipamentos que estão ali na sua conduta. Depois já tem um momento que eles vão fazer a escovação, não mostrou,
mas aí eles já entram, eles se paramentam e aí vai fazer novamente antes da incisão e depois que acaba a cirurgia, antes do paciente sair aí de dentro da sala, tá? Então, aguarda bem esses tempos aí, certo? Uma outra coisa também que a gente vai discutir muito, que é assim, quando a gente está dentro do centro cirúrgico, existe uma adequação da rotina. Então, tudo começa a ficar muito assim, mecânico, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com a equipe, quanto também com o paciente, né? A questão da humanização. A humanização não pode ser perdida, porque fez 10 cirurgias por dia, fez 5 cirurgias, mas são 5 pessoas, ou que seja uma criança, tudo. A gente tem muitos trabalhos para a questão infantil, mas às vezes falta mesmo com o adulto também, que também requer esse olhar, e com o idoso também, todos esses aspectos. Então, a humanização, o Programa Nacional de Humanização, ele também vai contemplar esse momento dentro desse período perioperatório, né? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns relatos, alguns tipos de trabalho que são feitos, é igual esse aqui no Hospital do Sabará, né? O Hospital Santa Casa de Lins, exemplos de humanização em pré-operatório para crianças. Então, geralmente envolve, né, provavelmente o anestesista, toda a equipe de enfermagem, né, para que essa criança ela não passe por um momento tão traumático, né? Então, o paciente cirúrgico vive momentos de medo e angústia que podem ser sanados com assistência humanizada e individualizada. Quando eu falo para vocês, ontem a gente estava discutindo sobre o olhar para o paciente, né? A Solange trouxe o relato dela, e olhar o paciente, lembrar que tem um paciente ali dentro da sala, que ele não está ali. Porque, às vezes, as pessoas que lidam com pronto-socorro, centro cirúrgico, acaba sendo um perfil de envolvimento com o paciente diferente de uma enfermaria. Mas isso não tira a necessidade de nós estarmos olhando para a pessoa. Então, assim, a Solange tanto trouxe um relato de um momento que ela foi ali, os profissionais estavam conversando de assuntos que não tinham a ver com o procedimento dela, enquanto ela também contou de um outro momento aí que foi que o profissional, eu acho que a anestesiologista já deu todo o apoio no momento, ela se sentiu muito amparada. Então, não é uma obrigatoriedade só da enfermagem, é todos os profissionais que estão ali dentro, sabendo que estão lidando com uma pessoa. Não é? Se ela está anestesiada, está inconsciente, eu devo tratá-la também como uma pessoa. Se foi a óbito, também, gente, assim, tudo, né? Vocês tiveram aí as aulas de finitude, falando sobre ele não deixa de ter o respeito no cuidado com ele ali, tá? Então, a humanização se torna necessária nos hospitais à medida que a tecnologia avança, pois com o desenvolvimento técnico e científico, associado às características do centro cirúrgico, considerado como unidades complexas, com trabalhos burocráticos e gerenciais, a equipe de enfermagem acaba se afastando do cuidado ao paciente. Coloquei aqui porque é o nosso olhar, tá bom? Mas não é só a equipe de enfermagem, é também anestesiologista, é o instrumentador, é todo mundo que está ali dentro, né? E isso dificulta a atuação do profissional qualificado, né? Promovendo o bem-estar biopsicossocial e espiritual. É óbvio que eu estou tão ligado se os equipamentos estão funcionando, se os equipamentos, os insumos estão lá, se o doutor chegou no horário, é tanta parte burocrática que a gente, às vezes, não tira um momento, seja que sequer para olhar para o paciente e estar ali tratando ele com a humanização devida neste momento, tá? Se você escolher essa linha de trabalho para você atuar, lembre-se sempre disso, né? Humanizar é preciso, dentro da sala operatória, dentro da IPA, não é? A gente entender que em todo momento, e não só também com o paciente, com o profissional também que atua no setor fechado. A gente tem altos problemas emocionais com os profissionais que trabalham
sob pressão dentro do centro cirúrgico, no setor fechado. Ele também tem que ser tratado com humanidade, né, com humanização, porque no momento que está tudo tranquilo, que está fluindo muito bem o intraoperatório, de repente tem cirurgião, assim, pelo fato de trabalhar também em altos níveis de estresse, ele tem lá, às vezes, uma tesoura que não está cortando bem a estrutura que ele quer, ele pega e joga no meio da sala. A gente tem histórias assim, né? Se você é instrumentador, eu, assim, auxiliando durante a cirurgia, se você não tomar cuidado, o cirurgião está lá suturando, ele joga o porta-agulha com a agulha, se você não tirar a mão do meio, aquela agulha perfura a sua mão. Então, tem vários fatores que, assim, desestabilizam, e isso tem que ser tratado, tá? Porque as pessoas são seres humanos, então você ali todo o tempo sendo exposto a situações de risco, né? Imagine agora também com essa questão da pandemia, como que isso incide sobre o profissional. O profissional, a gente viu várias cenas, né, dos profissionais dentro do hospital que não podia voltar para casa por causa da família e tudo mais. Como que isso vai reverberar na vida dela, né, na parte humana dela? Então, tudo isso tem que ser pensado, tá, gente? E aqui também, no caso, voltando a falar, a gente tem vários trabalhos sendo feitos aí. Então, por exemplo, é permitida a entrada dos pais no centro cirúrgico, lógico, devidamente paramentados. E aqui, nesse hospital, né, que é o mesmo da imagem anterior lá, que estava a equipe, eles fazem assim, a mãe fica, né, perto da criança e vai até dentro da sala, e aí, quando vai começar a indução anestésica, que a mãe se retira, tá? Aí, por quê? Porque também pode, a equipe ainda não fez toda a parte ali de cobrir o paciente, ou deixa na cabeça junto com o anestesiologista, e também quando essa criança volta do momento da anestesia, da inconsciência, quem está é sempre o olhar de um familiar. Isso acalma a criança, isso são alguns ajustes que são feitos que não requer grandes tecnologias, né? É só orientação mesmo. Mas é óbvio, porque também há uma produtividade no centro cirúrgico, né, gente? A questão do tempo. Então, eu tenho que deixar um pai entrar, uma mãe entrar, para ficar com essa criança. Então, muitas vezes a instituição ela não compra essas ideias, né? Ela não investe nessa parte. Porque se você pensar que essa criança, quando ela voltar, né, ali da anestesia, que ela vai ficar muito assustada com rostos de pessoas que ela não conhece, tudo de avental, de máscara que seja, ou paramentado, não vê um cabelo, né, porque é o jeito que trabalha, é um setor fechado, e essa criança começa a chorar, ela tenta pular do leito, é umas coisas assim que acontecem. Quer dizer, o que é mais viável? O profissional vai estar lá um desgaste, tentando segurar essa criança, com risco de ter uma lesão, né? Então, a gente tem aí várias coisas. Aqui na foto de baixo é um carrinho, né, próprio dentro do bloco cirúrgico, aí pediátrico, para a criança, ela tá paramentada, mas para que ela se relaxe, para que ela diminua os processos de ansiedade e medo dela desse setor e desse momento, tá? E a humanização aí na parte da enfermagem, como que pode ser feita, né? Receber o paciente, perguntar o nome do paciente, olhar para o paciente, né, gente? Olhar para o paciente. Dizer quem é que faz na equipe, preservar a intimidade do paciente, não deixá-lo sozinho. Às vezes a equipe ainda não chegou, o circulante está lá no celular, dentro da sala operatória, ou está lá cuidando da parte burocrática, o paciente lá naquele ambiente gelado, pensando em mil coisas. Quer dizer, é o momento da gente estar olhando esse paciente, né? Não deixando ele sozinho, detectar condições de medo, ansiedade, nervosismo e passar segurança, promovendo conforto. Não precisa de muito. Lógico, tem pessoas que são têm muitos problemas emocionais, tem as pessoas que são aparentemente normais, né? E cada um vai requerer um tipo de olhar da nossa parte. Ah, que legal! Olha só, a Jennifer está falando que no hospital da PUC é assim: as crianças vão para o centro cirúrgico com um carrinho, acompanhado pelo pai ou pela mãe e o palhaço.
Quer dizer, gente, isso é um processo de humanização, viu, pessoal? Então, não é uma coisa que sai assim, aleatório e tal. É um programa que as pessoas compram e fazem um projeto dentro ali. Nós temos um aluno que ele é um egresso lá do Senac, né? Que ele trabalha numa instituição também em Campinas, e ele também faz esse trabalho fora do horário dele, de se vestir de palhaço, de fazer parte dentro do hospital, tudo. Então, tem muitos trabalhos de humanização que é feito para melhorar esse momento de tanto medo e terror que é estar dentro de uma instituição hospitalar, que é um ambiente hostil, né? De separação da família. Ai, gente, é complicado, né? Pense aí, você, sei lá, em qualquer idade, você com pessoas estranhas e você com medo, quantas coisas. Então tem que estar pensando, porque tem também os profissionais para dar o suporte. Se esse paciente ele tem uma descompensação emocional muito grande, lá na consulta pré-anestésica, até mesmo esse cirurgião, ele pode indicar um ansiolítico para esse paciente, né, para ele estar tomando antecipadamente. O ideal é o autocontrole, mas tem gente que não consegue, então precisa tratar essas questões ali antes do procedimento para que não venha causar danos ao próprio paciente no momento do intraoperatório, tá? Então tem que sempre se pensar isso. A pessoa às vezes tem um trauma de outra cirurgia que foi feita, tantas coisas, né, que estão ali, né, atrás desse ser humano que tem que ser pensado. Mas às vezes tem o apoio de um psicólogo, você tem uma assistente social, então tem que ter essa equipe multidisciplinar para estar todo mundo com um olhar mais preciso para esse paciente, tá? E eu acredito que a busca, né, de fazer até mesmo esse processo de cirurgia segura é para que todo mundo olhe para esse paciente. O cirurgião, o anestesiologista, o instrumentador, o técnico, então toda a equipe olhe esse paciente. Olhar, né? Olhar vai muito mais do que você só projetar uma imagem lá no seu cérebro. Vai olhar profundamente para ele antes desse momento, tá? Eu trouxe aqui um artigo para vocês da SOBEC, né, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização. Eles fizeram um estudo com os técnicos de enfermagem. Então, a humanização na percepção dos técnicos de enfermagem dentro do centro cirúrgico. Então, ele falou assim, como que ele acredita que dá para fazer, né, ali, da humanização que é adotada, né? O que ele pode fazer ou como é feito, né? Então, teve algumas frases aqui dos técnicos de enfermagem. Então, o que ele faz para melhorar aí essa parte dentro lá desse ambiente? Então, ele conversa com o paciente antes do procedimento, lhe explica o que irá acontecer da melhor forma possível para que o mesmo possa entender. Por que eu preciso, Natália, estudar terminologia? Por que eu preciso saber como acontece a cirurgia? Porque você vai precisar também utilizar esse seu conhecimento para acalmar o paciente, né? Para levar a segurança a ele com informações precisas. Aí cuidar, confortá-lo, conversar ou dialogar, explicando cada procedimento realizado. Então, olha, vai vir aqui esse profissional, é o anestesista, ele vai, se for, né, às vezes é a enfermagem que funciona, às vezes é o anestesista que gosta de funcionar, acolhimento e respeito, então tudo isso a gente vai, né, procurando consolidar nas nossas ações, né? O checklist também é quando recebe o paciente, cumprimentar o paciente. Então, no vídeo, se vocês buscarem aí a memória, quando ela vai falar assim, com licença, posso ver a sua pulseira? Com licença, eu posso ver a marcação da lateralidade? Então, isso já dá uma calma para ele, né? Chamar o cliente pelo nome, acompanhando ele até a sala, dando atenção, acomodando ele na cama cirúrgica, né? Então, tudo isso pode transmitir segurança, simplesmente segurando a sua mão. Você segura a mão. Apresentação do funcionário ao paciente e checklist. Então, aqui são alguns depoimentos de vários técnicos que fizeram parte desse estudo. Se vocês quiserem depois aprofundar um pouco mais a leitura, tem lá nas nossas referências, tá? Então, assim, a humanização, ela é necessária,
É óbvio que nós temos muitas dificuldades, desde dos trabalhos dos profissionais, até mesmo a estrutura física, como que é a logística desse centro cirúrgico. São várias coisas, né? Várias abordagens, mas o que eu posso minimamente pegar na mão de um paciente, olhar para ele. É óbvio que eu tenho que estar bem também. Eu só posso fazer isso se eu me reconheço como ser humano, se eu me coloco no lugar do outro. Então, tudo isso é necessário para humanizar as paredes frias, muitas vezes, do centro cirúrgico, tá? É necessário. Tanto é que, às vezes, quando a gente entra, né, a gente fica muito empolgado, às vezes, para ver lá o procedimento, para ver abrir, para ver usar não sei o que legal. Mas lembrar que o que legal, né, está sendo feito ali em um paciente, né, que tem uma família, que é um ser, e é isso, é o olhar humanizado, né? Então, quando a gente vai estudar a enfermagem, lá desde quando vocês começaram com a Florence, né, que é ver a necessidade humana básica daquele paciente naquele momento, tá bom? E se colocar no lugar dele também, ser empático, tá bom? Ok, gente? Alguma coisa sobre, ou algum depoimento sobre humanização que vocês queiram falar? Tá à vontade para vocês, tá? Ok, então vou seguir, tá? Depois, se vocês lembrarem de alguma coisa, quiser compartilhar, estou à vontade. Agora que eu vi aí, Daniel, seja bem-vindo também, viu, Daniel? Falar um pouquinho sobre transporte de paciente no intra-hospitalar, também é muito importante, risco e prevenção de eventos adversos. Quando a gente vai fazer o transporte do paciente, existe uma série de critérios também. Então, vamos pensar no centro cirúrgico, quando a gente vai na clínica médica, o paciente anda, ele consegue subir na maca, né? Ele vai ser transportado, vocês viram que há grades elevadas, o leito tem que estar seguro, porque tudo isso pode agravar o quadro desse paciente, né? Então, a gente tem checklist e equipes especializadas também para reduzir os danos associados ao transporte de pacientes. Aí você fala, nossa, Natália do céu, mais uma coisa, né, de responsabilidade. É isso mesmo. O paciente, ele entra para a instituição, gente, ele não pode sair pior do que ele entrou por um erro em algum momento do cuidado com a saúde dele. Então, assim, o paciente fez todo. Então, a gente tinha várias notificações de queda do paciente dentro da sala. Já aconteceu um tempo atrás aí, durante o parto, a paciente caiu da mesa operatória, né, da cama operatória. Gente, isso é grave, né? Gravíssimo. E eu acredito que eu contei também para vocês a respeito de um paciente que foi fazer um exame de imagem, que a maca virou. Então, assim, tudo isso é um problema, né? Então, a gente tem que estar atento também. Então, vamos pensar aí, quando o paciente vai fazer um procedimento simples, ele vai para o centro cirúrgico, vai na maca, depois vai, né, para dentro da sala operatória, faz o procedimento, sai da sala, vai para a RPA, vai para o quarto, né? Lá na clínica médico-cirúrgica, que é o seria. Ou senão o paciente vai para a UTI. Então, dependendo do porte, lembrar da classificação da cirurgia, então é um grau cirurgia de grande porte, ou um porte, né, 4. Então, assim, qual que é a complexidade daquela cirurgia e como que eu vou transportar esse paciente? É todo um planejamento, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, esse transporte do paciente dentro do hospital, ele pode ser uma fonte importante de evento adverso, principalmente para pacientes críticos. Então, nesse caso, não importa se a transferência é temporária para a realização de um exame ou de longo prazo para uma nova unidade. Há riscos de traumas, complicações hemodinâmicas, de vias aéreas e outras alterações fisiológicas, não é? Aí causadas por falhas de monitoramento, equipamentos de comunicação entre setores. Lá no vídeo, vocês viram que o rapaz, ele ligou no setor para verificar se a documentação do paciente estava tudo certo, se, né, outras coisas a gente perguntou. Então, lá no centro cirúrgico, ele ligou para a clínica antes de ir pegar o paciente para
Então, tudo tem que ter uma excelente comunicação. Se não comunica direito, isso vai causar danos para o paciente, tá? Então, de forma geral, um panorama, né, que a gente vai ver a incidência de eventos adversos decorrentes aí desse transporte, né? Tem muitos números, né, que assustam. Então, a gente tem aí que na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, 7,5% dos transportes de pacientes críticos registram eventos clínicos. Vai acontecer instabilidade desse paciente, insuficiência respiratórias, alterações no nível de consciência, né? Então, isso aí tudo foi evidenciado com estudos. E 8% registraram eventos não clínicos, né? Falhas de comunicação, equipamentos e baterias. Então, você pensa aí, o paciente está, né, ali com a medicação e a bateria da bomba de infusão né? Descarregou. E aí? Hemodinamicamente, esse paciente vai entrar em grande risco, tá? Então, a gente tem quais são as indicações do transporte desse paciente, então, quando ele é admitido, na realização de exames diagnósticos ou procedimentos terapêuticos cirúrgicos e transferência entre leitos ou interunidades, encaminhamento às atividades de recreação e alta hospitalar também. Então, a gente tem aí todos esses momentos, né, sendo aí indicado o transporte desse paciente dentro do hospital. O que é contraindicado? Se o paciente no transporte, ele não tem capacidade de estar mantendo a sua oxigenação, ventilação ou performance hemodinâmica durante o transporte, então ele não pode ser aí transportado, né? Bom, então a gente tem aí que estar atento que não posso transportar o paciente sem o oxigênio se ele está em uso de oxigênio contínuo. Não há possibilidade, tá? Só eu tendo a condição. O transporte ele é classificado em três níveis, tá, pessoal? Então, vai ser o paciente, o cliente de baixo risco, né, que vai ser o grupo A. Então, é cliente estável, sem alteração crítica nas últimas 48 horas e que não sejam dependentes de oxigenoterapia. O paciente de médio risco vai ser o B, ele é estável, sem alterações críticas nas últimas 24 horas, porém com necessidade de monitoração hemodinâmica ou oxigenoterapia. E o paciente de alto risco, que é o C, ele é cliente de uso de droga vasoativa ou assistência ventilatória mecânica. Então, aqui vocês vão vendo, né, que o A seria o baixo risco, o B, o risco médio e o C, um alto risco para transportar. Então, a gente tem aí esse cliente de baixo risco, ele não precisa estar monitorizado, mas os sinais vitais devem ser aferidos antes e após o transporte e registrar no próprio prontuário. Já de médio a alto risco, eles já devem ser transportados com monitor, vai vendo a saturação, a frequência cardíaca, a pressão, se necessário, e também vai variar os profissionais que vão estar aí transportando. Eu não posso ter paciente de médio e alto risco sendo transportado por profissionais leigos, né? Não pode, tá? E dependendo da quantidade de equipamentos também que vão ser. Não sei se vocês já viram assim na TV, às vezes quando o paciente é transferido, ele estava na UTI, foi de helicóptero, às vezes passa, né, quando é alguma personalidade, a quantidade de pessoas que está ao redor, os equipamentos e tal. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado para o transporte. E da mesma forma do paciente que está dentro do bloco cirúrgico e ele vai para uma UTI, por exemplo. Aí não tem, por isso que tem que ser de fácil acesso ao centro cirúrgico, mas tem que ser muito bem pensado. Se ele precisar fazer algum exame importante, tá? Como que vai ser esse transporte, tá? Então, assim, para a composição mínima de profissionais para o transporte, vai ser assim: quando o paciente de baixo risco, pode ser um técnico auxiliar de enfermagem no transporte desse paciente. Quando é de médio risco, já vai ter que ser um técnico ou auxiliar, um enfermeiro e um médico, tá? Para transportar o paciente. Então, o paciente foi fazer uma tomografia. Ele é da UTI, foi fazer uma tomografia, então não pode levar o paciente de risco médio, tem que ser toda essa equipe. De alto risco já vai ser o enfermeiro, fisioterapeuta, porque ele vai cuidar da parte de ventilação mecânica, e o técnico de enfermagem e o médico. Então, tudo isso, todos esses profissionais têm que estar envolvidos aí no transporte desse paciente de alto risco, tá?
E as precauções, quando elas existem, elas também têm que ser cuidadas. Quando você tem um paciente com precaução por contato, o profissional ele deve, né, transportar de luvas de procedimento e avental descartável. O paciente não é necessário, tá? Já com precaução por aerossóis, né, o paciente tem alguma doença que é transmitida através do ar, o profissional tem que estar com a N95 e o paciente com a máscara cirúrgica. Guarde bem isso aqui, viu, gente? Porque quando vocês também estiverem na clínica, se bem que a gente, na maioria das vezes, não pega pacientes em isolamento, mas para vocês ficarem atentos como que é o transporte, tá? Se há alguma doença por precaução por gotícula, o profissional tem que usar a máscara cirúrgica e o paciente também. Já precaução de proteção ou reversa, o profissional tem que estar luva de procedimento, avental descartável, máscara cirúrgica, o paciente com máscara cirúrgica, tá? Então, tudo isso aqui são os cuidados no transporte desse paciente. E é assim, dentro do ambiente intra-hospitalar, que seja de centro cirúrgico, para outra unidade, mas também tem que obedecer todos os critérios, tá certo? Para os pacientes também de médio e alto risco, nós vamos ter os materiais. Então, o paciente que ele é de alto risco, muitas vezes a gente já vai com as medicações, então, risco de parada cardiorrespiratória, a gente já vai com as medicações até aspiradas, né? Mas, minimamente, você tem que transportar o paciente com kit de intubação, se ele não tiver, né? Já. Mas se ele for de médio risco, então não tiver entubado, precisa estar com kit de intubação traqueal, kit de medicação de emergência, kit de suporte, então seringa, agulha, catéter, tudo isso aqui para transportar, e os equipamentos também, monitor, oxímetro de pulso, aspirador portátil, ventilador, tudo isso para transportar o paciente, bomba de infusão, né? Todos esses materiais para ser junto com o paciente que for transportado quando ele é um paciente de médio e alto risco, tá? Boa tarde, Gabriele, seja bem-vinda. Tá certo, desculpa, eu vi aqui. Tá bom. Grupo de risco que a gente vai ter, que vai estar dentro dessa situação, vão ser pacientes do uso de drogas vasoativas. Então, são drogas que estão fazendo o coração dele ali funcionar. Não pode parar nem o momento de infundir. Ele está com bomba de infusão contínua, então não pode parar essa bomba e nem a bomba pode parar de funcionar. Porque a bomba, ela tanto funciona direto na tomada, como ela também tem uma bateria. Então, a gente tem que cuidar disso, tá? Cliente de ventilação mecânica invasiva é um grupo de risco, cliente com risco de broncoaspiração, cliente com instabilidade hemodinâmica grave, pós-operatório imediato, politraumatizados, né? Múltiplos dispositivos invasivos, então ele está lá com catéter venoso central, várias coisas. Agressivos, agitados ou psiquiátricos também é grupo de risco, neurológicos e cardiopatas. Então, são esses os grupos de risco para transporte, que tem que ser conversado com toda a equipe e fazer um planejamento minucioso antes de tirar o paciente da unidade, para que seja para um exame, que seja para mudar de unidade, tudo isso, tá? Então, eu tô falando para vocês que também no centro cirúrgico, do bloco operatório, vai ser esse paciente transportado para outro setor e a gente tem que ter cuidado em todos os momentos, tá? E sempre vai se pensar na classificação desse paciente, se ele é de alto, se ele é de baixo risco, se ele é de médio risco, no planejamento, como vai ser feito, quais os profissionais que vão estar envolvidos, né? Quais as necessidades de materiais e insumos, e a fase de execução, como que a gente vai executar no momento, todo mundo junto ali, fazendo aí um transporte com qualidade e sem danos para esse paciente. Ok? Agora, uma outra coisa também bem importante é a transferência do paciente. Transferência, gente, é quando eu passo o paciente do leito para uma cadeira de roda, de uma cadeira de roda para o leito, de uma maca para outra, da mesa operatória para a maca. Então, isso tem que ter muita atenção da enfermagem, sempre, né? Assim, de todos os profissionais, mas em enfermagem principalmente. Então, assim, quando eu vou lá na clínica médico-cirúrgica, eu tenho que saber qual a condição geral desse paciente. Ele tem alguma restrição ao movimento? Ele tem alguma perda de força motora? Ele fica de pé? Ele consegue passar para a maca? Não, ele vai precisar ser transferido em bloco, porque ele tem uma lesão. Então,
tem lá, a gente tem a técnica certa de pegar pelo lençol, tem que ser mais profissionais, né? Então, a gente tem técnica de arraste, a gente tem prancha, hoje a gente tem outras tecnologias, você tem guindaste, que dá para levantar o paciente, né? Um guindastezinho que você coloca, um campo bem... de tecido bem forte, então é que ele levanta o paciente, então a gente consegue colocar a maca por baixo. Então, tudo isso são alguns recursos para melhorar a qualidade da nossa transferência. Existe também, quando eu fui na hospitalar, tem um colchão inflável que ele também serve, a gente coloca embaixo do paciente, insufla, e também ele serve para ajudar na transferência do paciente, tá? Então, são alguns materiais que vocês vão encontrar aí nas práticas. Então, quando eu estou na sala operatória, eu tenho que ter muita atenção também na transferência desse paciente da maca para a mesa cirúrgica. Geralmente, a mesa cirúrgica, ela fica travada, ela tem rodinha, e a gente tem que ver se ela está travada antes do paciente passar. E eu tenho que encostar bem a maca, né, e tá com o meu próprio corpo apoiando ali no momento, e pedir para o paciente, ó, aguarde até eu falar para o senhor passar para... Então, o paciente quer sobrepeso, tudo isso tem que ter muita atenção, e que ele tenha alguma dificuldade também de mobilidade. A gente tem que planejar essa transferência. Quando o paciente também, dependendo do procedimento, se a cirurgia, a anestesia foi geral e ele não tem nenhum tipo de restrição a movimento no pós-operatório, então ele mesmo consegue passar, tá? Da mesa operatória para a maca. Ele vai devagarzinho, a gente com paciência, e a gente apoiando bem a maca junto a mesa cirúrgica, né? E atentando se ela tá travadinha direitinho. Eu travo com o meu corpo do outro lado e travo também a própria maca. Mas apoiando o paciente, dando a mão, que ele consegue e tal. Já se for uma hack, ele não vai estar conseguindo mexer, então ele consegue só a parte de cima do corpo, então ele vai ajudando no que é possível. Mas a gente tem algumas manobras, a gente pega pelo lençol bem perto do paciente, pede para outros profissionais da equipe para ajudar na transferência também, que a gente transfere, né, num movimento único, todo mundo vai fazer 1, 2, 3 e aí a gente vem e faz a transferência desse paciente para a maca, tá? Também a gente tem aí, e vai para a RPA, geralmente vem a maca da RPA, que a gente leva dentro da sala operatória, passa o paciente da cama cirúrgica para a maca da RPA, que a gente vai levando junto com o anestesiologista lá para a recuperação pós-anestésica também. E depois, quando esse paciente vai sendo avaliado lá, né, se ele conseguir movimentar tudo, ele vai ser levado também para a clínica médico-cirúrgica, e lá também vai acontecer a transferência dele, também com todos os critérios. O leito no setor tem que estar travado, eu tenho que encostar bem a maca junto ao leito, não deixá-la, né, com qualquer vão, para que não haja queda desse paciente no momento da transferência, tá bom, gente? E nos casos especiais, para a UTI, a gente tem que estar fazendo todo esse planejamento que eu falei para vocês. Se ele tiver em uso, tem que ver a questão de bomba de infusão, se ele está com ventilação mecânica, todos os equipamentos para fazer a transferência. Lá o leito já tem que ter feito a terminal, porque leito de UTI é muito concorrido. Então, foi um paciente alto, tem que fazer terminal. Foi paciente alto, tem que fazer terminal. Então, fica esperando sinalizar lá na RPA. O paciente... ou o leito da UTI está liberado, então o paciente já vai da sala operatória direto para a UTI, para chegar lá e ele ser monitorado e acompanhado com os cuidados intensivos, tá? Então, aí vai ser paciente de alto risco, que vai ter um enfermeiro, né, fisioterapeuta, todos os profissionais envolvidos aí na transferência desse paciente interunidade, tá bom? Então, pessoal, gostaria de saber se ficou alguma dúvida aí quanto ao que a gente tratou. Então, hoje nós tratamos sobre a cirurgia segura, né? Tratamos sobre a humanização dentro do centro cirúrgico e tratamos também aí sobre o transporte do paciente dentro, né, ali intra-hospitalar, tá? Ficou alguma dúvida? Podem aí dar à vontade para vocês, tá bom?
Olha, eu fico feliz, né, se acaso vocês conseguiram entender, não houve dúvidas. Lógico que a gente fica assim, né, entre a teoria e quando for a prática, mas que vocês possam guardar bastante cada item desses assuntos. Igual assim, por exemplo, do transporte, repassem essa questão que eu falei. Primeiro tem a classificação dos pacientes, né? Quais os profissionais que vão estar envolvidos no transporte e as questões de precaução também, que é bem importante, tá? A gente está aí revendo e consolidando na nossa mente, tá? E que vocês possam aí ter um fim de semana muito bom, tá? Mais uma semana chegando ao fim, gratidão pelos dias vencidos e fé para os dias que virão. Então, desejo um ótimo final de semana para vocês. Muito obrigada por essa semana, tá? Aqui estão as referências. Lembrando que eu vou buscar as fotos lá da maquete, né? Que alguns trabalhos, espero conseguir resgatar. Vou deixar numa pastinha dentro dos arquivos lá da UC9, tá? Muito obrigada, pessoal. Vou parar aqui de gravar, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade.